Eu me chamo Ronaldo e eu venho através desse vídeo trazer uma mensagem para a igreja do Mashiach. Porém, antes de adentrar na mensagem de Yahweh dos Exércitos para a igreja, nós vamos tratar um estudo a respeito de Apocalipse 11, a respeito das duas testemunhas, a respeito dos dois ungidos de Yahweh. Você, Yaldim, evangélico, católico, você, meu irmão, que está me assistindo aí do outro lado, para que a gente possa entender, compreender as Escrituras, o que você deve saber é que nós devemos nos desprender, esquecer todos os dogmas da religião, todos os dogmas evangélicos, católicos, aquilo que a gente aprendeu nas denominações. E uma das perguntas mais comuns que é feita a respeito das duas testemunhas é: quem são elas? Né? Quem são as duas testemunhas? É Elias e Moisés? As duas testemunhas, elas não têm que aparecer lá em Jerusalém? São perguntas. Quantos de nós já nos fazemos essa pergunta? Só que o que será falado aqui? O que será falado aqui não é dito dentro das denominações. Não é dito dentro dos templos feitos de pedra. E nesse estudo, irmãos, a gente vai ver códigos, veremos detalhadamente a respeito das duas testemunhas. Eu sei que no final desse vídeo você pode se perguntar: mas quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas, elas são aqueles que o Eterno revelar no seu coração. Porque não sou eu que revelo, mas é Yahushua. É Yahushua que revela os segredos do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é Yahushua que revela os segredos do Pai para nós. Ok, meus irmãos? Então a gente vai adentrar em Apocalipse 11. Porém, o que eu quero já de antemão falar aqui? Que o vídeo passado a gente falou a respeito dos três mensageiros. Um que destrói com a Babilônia, o segundo que ele vem com o Evangelho Eterno, e o terceiro que ele segue o testemunho dos dois primeiros. Ou seja, o terceiro ele só entra quando os dois primeiros saem. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui, aí você volta lá, assiste o vídeo e depois você vem para cá. Porque aí o entendimento ele vai ficar mais claro da onde eu quero chegar. E aí tudo vai ficar mais claro e a mensagem que será passada aqui ficará mais clara, para que todos possam entender que Yahweh dos Exércitos e que seus segredos é revelado pelo seu Filho, Yahushua, o Mashiach. Então, voltando para cá, Apocalipse 11. Você que tem a sua Bíblia, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, abra a sua Bíblia. Nesse momento aqui eu vou estar usando essa Bíblia, que tem a tradução muito boa. Eu vou estar usando essa Bíblia aqui, que eu ganhei de uma irmã, muito boa, tem umas informações muito boas. E você pode estar usando essa Bíblia aqui, ó, de Jerusalém, né? Então tem essa aqui que é uma Almeida atualizada, tem uma tradução muito boa, mas eu aconselho aos irmãos estarem comprando essa aqui, Bíblia de Jerusalém, ok? Então a gente vai adentrar agora no estudo, e no final do estudo eu gostaria de estar passando a mensagem de Yahweh dos Exércitos para a igreja do Mashiach.
Apocalipse 11 diz assim a palavra de Yahweh: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Yahweh, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Se você não souber quanto tempo dá 42 meses, você pode calcular. Calcule aí. Certo? Então ele diz aqui, ó, no verso 2: deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ok. Aqui, ó. Essa aqui foi a Bíblia que a irmã me deu. Testemunhas, tradução Novo Mundo, na verdade. Eu vou botar uma foto aí, e os irmãos vão ver melhor. Certo? Mas aqui tá o templo de Yahweh. Aqui está o pão, certo? Aqui está a pia da imersão, ou seja, aqui está a parte onde fica os evangélicos, os católicos, né? Ou seja, a parte de fora do templo. Então, quando ele diz aqui, ó, deixa o átrio que está fora do templo, né? Está fora do templo, fora do templo. Deixa o átrio. Aqui tem uma fotinho menor que vai estar na foto aí para vocês. Então o templo está aqui pequeno e aqui fora. Ou seja, quem estiver dentro do templo vai receber o livramento. Quem estiver fora do templo, ou seja, no átrio, porque aqui se encontra evangélicos, católicos, efraimitas, as virgens loucas, né? Quem estiver fora do templo será entregue às nações, né? E será pisada por 42 meses. Presta atenção, 42 meses. Já calcula aí e vê quanto tempo dá 42 meses. E agora a gente vai para o verso 3, que diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco, ou em outras traduções, vestidos de saco. 1260 dias, calcule aí e veja quanto tempo dá esse 1260 dias. Presta atenção que o texto, no verso 2, fala que o átrio ele será pisado por 42 meses. Está falando de um momento. Aí logo em seguida, no verso 3, já fala a respeito do período em que as 2 testemunhas vão estar profetizando. Ou seja, são 2 tempos diferentes. Verso 4 diz assim: estas são as 2 oliveiras, os 2 cartiçais que estão diante de Yahweh da terra. Então, nesse momento, você pega a sua Bíblia e vai para Zacarias, capítulo 4, verso 2. Zacarias, capítulo 4, verso 2, diz assim. Eu vou lendo na Bíblia Jerusalém. Verso 2 diz assim: ele me disse, que vês? E eu disse, vejo o lampadário todo de ouro, com um reservatório em sua parte superior, 7 lâmpadas estão sobre ele, e 7 canais para as lâmpadas que estão em sua parte superior, e junto deles estão 2 oliveiras. Percebe-se? Uma à direita do reservatório e a outra à sua esquerda, ou seja, um lado direito e um lado esquerdo. 2 lados. Continuando. Então, no verso 4 diz assim: então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa estas coisas?
E o anjo que falava comigo respondeu: Não sabes o que significam estas coisas? E eu disse: Não. E ele respondeu: Estes 7 são os olhos de Yahweh, que percorre toda a terra. E eu lhe perguntei: O que são as 2 oliveiras, à direita e à sua esquerda? Lado direito e lado esquerdo. E eu lhe perguntei de novo: O que significa os 2 ramos de oliveira, que entre os 2 bicos de ouro deitam ouro? E ele me disse: Não sabes o que significam estas coisas? E eu disse: Não. E ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão de pé diante de Yahweh de toda a terra. Então o que a gente viu aqui? Que existe 2 ungidos, que um está à direita e o outro está à esquerda, certo? Estes são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais que estão diante de Yahweh da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Ou seja, o fogo, né, que muitos irmãos evangélicos, católicos, né, até mesmo nós, quando tínhamos o entendimento das denominações, mas fogo, vai sair fogo da boca, né? Os irmãos aí estão esperando que saia fogo, vão estar esperando que apareçam 2 pessoas lá em Jerusalém saindo fogo pela boca, soltando fogo pela boca, e não vão se dar conta das coisas que estão acontecendo no momento. Então eles vão esperar esse tempo chegar e nunca vai chegar. Então vai sair fogo, vai devorar as pessoas, né? Vai devorar os inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Né? Então a palavra ela disse que eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. É para que pare de chover? Literalmente falando? Não, meus irmãos. Se você reparar, aqui está falando dos canais. Dos canais, da porta. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Não está tendo. Por quê? Porque os canais estão fechados. Quer que eu prove? Aqui, ó. Isaías 55, verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ou seja, a palavra é a palavra. Água, chuva, fogo é a palavra de Yahweh. Então eles têm poder para fechar os céus para que não chova, para que a igreja ela não receba a palavra. Então o Eterno, ele deu esse poder. Então agora os canais eles encontram-se o quê? Fechados. Então a igreja está sem palavra, está sem água, está sem fogo. Fogo consumidor, não é a palavra do Eterno? Então aqui está se referindo aos canais. Então voltando aqui para Apocalipse 11, a gente viu que eles têm poder para fechar o céu, para que não chova, ou seja, no momento em que os canais param, em que a igreja para de receber a chuva, a água, a palavra, do Eterno. E logo mais à frente diz assim, ó:
E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olha só, morto, morte. Eles vão morrer. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. O que foi falado logo no início do vídeo? Para que o terceiro mensageiro chegue, os dois primeiros, o primeiro e o segundo, eles têm que sair de cena. Né? O que vai dizer Apocalipse 14? E seguiu-os o terceiro mensageiro. Então a besta que sobe do abismo está se retratando de quem? De Apocalipse 13, verso 11. Está se tratando de Nero. Apocalipse 13, verso 11 vai dizer o quê? E foi-lhe permitido, vou ler aqui no 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vi subir, verso 11, e vi subir da terra uma outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, que falava como um dragão. Ou seja, não é Macron, mas sofreu um atentado. Para que Nero entre no corpo dele. E aí sim, a perseguição, as mortes vão começar em massa. Né? Então, a gente viu que importa que eles sejam mortos. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade espiritualmente que se chama Sodoma e Egito, onde o seu Salvador também foi morto. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações, né, dos outros países, de todos os países, verão seus corpos mortos ali por 3 dias e meio. E não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles. E mandarão presente uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Jó 34, 20. Vamos ler o que está em Jó 34, 20? Aqui, ó. Jó 34, 20. Eles têm que, vamos ver, importa que a besta os mate. Eles num momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados e passam. Em outras traduções vai dizer transitam, e os poderosos são tomados. E os poderosos serão tomados não por mão humana. Em outras traduções vai dizer por uma força invisível. Em que momento? Após a morte das 2 testemunhas. Importa que a besta que sobe do abismo faça guerra contra ele e os vença. Então a gente viu que as 2 testemunhas, elas devem padecer. Então mais à frente vai dizer, e depois daqueles 3 dias e meio, o Ruach, o espírito vindo de Pial, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Verso 12. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem. Nuvem
mais para frente, se for da permissão do Eterno, se for da vontade dele, que venha a ser falado no estudo a respeito das nuvens, para a gente entender um pouquinho aqui, eu gostaria de trazer esse estudo. Mas vamos para frente. E os seus inimigos os viram. O verso 12, o que vai dizer? O verso 12, a gente vai fazer uma ligação agora para Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Está vendo? Nuvem de novo. Com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, presta atenção, com clamor de trombeta. Vamos voltar para Apocalipse 11. Circula a palavra trombeta aí. Verso 13, Apocalipse 11, verso 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória a Iau do céu. Verso 14. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 8, verso 13. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Verso 12, capítulo 9, verso 12 de Apocalipse. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Quinta trombeta. E aqui o que diz o que está dizendo aqui no verso 14 de Apocalipse 11? É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Ou seja, isso tudo vai acontecer em que momento? Vai estar acontecendo a 6ª trombeta. Mas aí agora ele fala, aqui ele diz, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 10, verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. O que disse lá em Apocalipse 11? O que vai dizer aqui? Eis que o terceiro ai cedo virá, ou seja, não vai ter mais demora. Agora vai chegar o momento. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Iau, como anunciou aos profetas e aos seus servos. E aí ele pergunta, qual é o segredo de Iau? Que todos, aliás, que muitos estão esperando. Qual é o segredo? É na voz do 7º anjo. Vê? E a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e lá houve no céu grandes vozes que diziam: o reino vieram a ser do nosso Salvador Yahushua, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Iau, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Iau, dizendo: graças te damos, Iau, Todo-Poderoso,
Verso 18: e iraram-se as nações, e veio a tua ira. Por quê? Porque o segredo de Al, ele vai acontecer na 7ª trombeta. É na 7ª trombeta que será o segredo de Al. Agora não vai ter mais demora. Agora não vai ter mais demora. Porque no início, o que Apocalipse 3 diz? Eis que venho sem demora. E aí, com a morte das duas testemunhas, dos dois ungidos de Al, é passado o segundo ai, o terceiro cedo virá. Agora sim, agora é o momento certo. Porém, no momento que nós estamos vivendo, é um momento de juízo. O tempo da graça acabou. E aí, quando se cumprir o segredo de Al, vem a ira. E que momento vai ser a ira? Justamente como está no verso 12. Deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja aí quanto é que dá. Então nós vimos aqui que o átrio ele será entregue às nações, que será pisado por 42 meses. Tempo 1. Tempo 2. Os dois ungidos, eles profetizarão por 1260 dias. E depois disso, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os matarão, porque importa que eles sejam mortos. E logo após isso, o 7º anjo, com a 7ª trombeta, e o segredo de Al. E tudo fica claro. Por isso que quando a gente vai para Apocalipse 12, e a gente faz uma conexão com Apocalipse 14, o filho ele foi arrebatado e a mulher fugiu para o deserto, por onde foi alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, por 42 meses, num lugar preparado, com o terceiro mensageiro entrando. Já no momento de ira, mas não de juízo. Porque o momento de juízo é o momento que nós estamos vivendo. E após isso, será um momento de ira. E agora eu vou adentrar na mensagem de Al dos Exércitos para a Igreja do Mashiach. E desde já eu peço para que você que esteja vendo esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas. E para que chegue ao conhecimento do mensageiro da esquerda. Do lado esquerdo, oráculo de Al dos Exércitos. Porque assim diz Yahweh: as mãos de Zorobabel têm lançado os fundamentos desse templo. As mãos de Zorobabel o acabarão. Para que todos saibam que Yahweh me enviou a vós. Então volte a fazer aquilo que o Eterno lhe levantou para fazer. Ele não está mandando você pregar arrebatamento, pois não haverá arrebatamento este ano. Volte a combater a Babilônia. Volte a fazer aquilo que o Eterno lhe ordenou a fazer. Esta é uma mensagem de Al dos Exércitos para toda a Igreja do Mashiach. Fiquem todos com a força e com a paz de Al dos Exércitos. E aqui eu termino as minhas palavras.
aquele